Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Eu despertei minha mediunidade de uma hora para outra e isso foi muito incômodo. E aí eu estou fazendo um tratamento que o remédio que os espíritos nos orientam para que a gente possa educar a nossa mediunidade é conhecimento, 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 disciplina, reforma íntima, culto no lar. E aí, para eu ter um compromisso para poder estudar como eu gostaria, para poder me melhorar, eu resolvi compartilhar com vocês e gravar vídeos daquilo que eu estou aprendendo. Então, eu estou vindo aqui não como alguém para ensinar, mas alguém para compartilhar aquilo que está aprendendo. E aí eu queria que vocês deixassem depois os comentários, o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, para a gente aprender juntos. E o que eu estou lendo os livros da doutrina espírita, estou lendo os livros do Chico, mas eu também estou lendo a apostila que a gente está fazendo estudo lá na fraternidade, cada uma está separada por playlists, depois vocês se interessarem. Faço um estudo diário de questões morais para ver como aplicar na nossa vida. Mas uma outra corrente que eu acho importantíssima da gente estudar são as escolas filosóficas. Elas trazem muito conhecimento para a gente. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui um livrinho, ele é fininho, rapidinho a gente estuda. Chama Epiteto, a arte de viver. Com edição especial com o prefácio da Lúcia Helena Galvão Maia, que é o Enchiridion. O Epiteto, ele traz a escola do estoicismo, que é uma das 4 escolas do período helenístico, que a gente pode destacar desse período, que tem o epicurismo, o estoicismo, o pirronismo e o cinismo. Todas elas foram fortemente influenciadas por Platão e Sócrates, e ao admitir que os homens estão submersos na miséria, na angústia, no mal, faz parte do nosso meio essas coisas, porque estão na ignorância. A gente vive na ignorância. O mal não está nas coisas, mas no juízo de valor que os homens atribuem a elas. Então vamos lá. Prefácio. O estoicismo é uma escola bastante particular e relevante dentro daquilo que podemos chamar de escolas morais. Acho que é fundamental, a gente tinha que estudar mais essas escolas morais nos dias de hoje. Tá faltando, a gente está evoluindo muito em conhecimento, mas pouco em moral. O conhecimento tem que andar lado a lado com as questões morais, porque um conhecimento sem moral transforma um conhecimento lindo da ciência, por exemplo, em armas, usa para destruir as pessoas. Então a gente tem que crescer moralmente também. A moral e a ética nos conduz às melhores escolhas, direciona nossos caminhos, o que, que pode, o que, que não pode. A ética, de um modo geral, posso, mas não quero, quero, mas não pode resumir a ética com essa simples frase: eu quero, mas não posso fazer, eu posso, mas não devo fazer, eu devo, mas não quero fazer. Então, quando a gente tem essa consciência do certo e errado, até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites, a gente consegue fazer decisões melhores. A gente começa a limitar mais o nosso campo de ação. Ninguém começa errando grande, a gente sempre começa errando pequeno. E de pequenos em pequenos erros, quando a gente assusta, já está cometendo um grande erro que prejudica a nós, prejudica muitas pessoas. Então, eu acho que está faltando virtudes nas pessoas hoje em dia. Começar por mim, por isso eu estou fazendo esse trabalho. Então, voltar a fazer esse estudo das escolas morais é uma coisa assim, iria só ajudar e acrescentar nesse momento da humanidade. O helenismo, que dissemina a anteriormente restrita e requintada cultura grega pelos 4 cantos do mundo, então conhecido, o progressivo materialista que afasta a Grécia das chamadas instituições de mistérios, a decadência política e moral e outros fatores geraram condições para o aparecimento das escolas especificamente morais, que rejeitavam o meramente teórico para praticar um pensamento diretamente aplicado à vida, para iluminá-la de sentido e de método. Então, todas essas escolas do período helenístico, como eu já falei antes, trazem uma certa herança socrática ao admitir que os homens eles estão no meio da miséria, da angústia, do mal, que isso faz parte da nossa vida, porque a gente está na ignorância, a gente não erra por maldade, a gente erra por ignorância, no sentido de ignorar. O mal não está nas coisas, os fatos são neutros, mas no juízo de valor que os homens atribuem a elas. Por exemplo, o mal não está no dinheiro.
Está no juízo, está na interpretação que os homens dão ao dinheiro. E o período helenístico, ele refere-se a uma época da história da Grécia Antiga, entre os séculos 3 e 2 a.C., que Alexandre Magno expande o império e conquista parte da África e do Egito. Esse período ele é muito marcado por conquistas territoriais e também pelo desenvolvimento cultural e artístico. Alexandre o Grande, ele não teve, Alexandre Magno, perdão, ele estudou, acho que muito pouco, só que ele, além de unificar os países, desenvolver uma nova política, ele criou muitas escolas e ele levou muita cultura e educação. Esse período, ele marcou um período de transição para o domínio e o apogeu de Roma. Então, foi um período anterior à expansão do Império Romano e até o apogeu. Durante o período helenista, foram fundadas várias cidades de cultura grega, entre elas Alexandria e Anticóia, capitais do Egito Ptolomaico e do Império Seleucida, respectivamente. E esse período foi um período da história da Antiguidade clássica, marcada pela decadência do mundo grego antigo e pela expansão territorial do Império Macedônico, o qual se fortaleceu com as conquistas militares e disseminou traços da cultura grega para os povos que foram conquistados. Nós somos grego-romanos, né? Toda a cultura ocidental é uma cultura grego-romana. Aqui eu estou lendo no Google, tá, gente? Só pesquisei aqui período helenístico materialista e dei essas respostas. A nossa descendência é cultura grego-romana. Primeiro vieram os gregos, que a expansão de Carlos Magno levou a cultura grega para várias partes do mundo, inclusive para Roma, e depois com o Império Romano, a expansão do Império, a hegemonia do Império Romano, levou a cultura romana para o resto do mundo. Então, a gente é descendente. Nossos traços culturais são grego-romanos, é nossa origem histórica. Um dos principais objetivos da filosofia helenística dessas escolas era refletir sobre a busca da felicidade interior, a nossa felicidade individual, a valorização do conhecimento voltado para o saber viver. Parece um pouco o que a gente está vivendo agora, né? O que a gente está buscando agora. Tinha grande influência de Aristóteles e Platão. Então, aí as escolas de mistério. Quem são as escolas de mistério que falou aqui? O período o helenismo, que dissemina anteriormente restrita e requintada a cultura grega, que era restrita ali aos gregos, levou para os quatro cantos do mundo. O progressivo materialista das conquistas territoriais, que afasta a Grécia das chamadas instituições de mistério. Quem são essas instituições de mistério? Religiões de mistério ou mistérios é uma forma de religião com arcanos ou com corpo de conhecimento secreto. Nela há um conjunto central de crenças e práticas de natureza religiosa que são reveladas apenas aos iniciados em seus segredos. Então, essas escolas. Hoje, a gente tem. Essas escolas eram muito comuns na antiguidade, sendo exemplos delas os mistérios de Eleusis, o orfismo, o pitagorismo. Para você entrar na escola de Pitágoras, se não me engano, para você ser um discípulo, você tinha que ficar anos em silêncio. O culto a Ísis, o culto a Mitra e os gnósticos. Nos tempos modernos, algumas das religiões de mistérios praticadas é o Rosa Cruz e a religião dos drusos, que é somente iniciados que participam. Os elementos comuns às religiões de mistério. Os mistérios eram, em todos os países nas quais eram praticados, uma série de representações dramáticas, teatrais, onde a cosmogonia e a natureza ocultam eram personificadas por sacerdotes e neófitos, desempenhando o papel de diferentes deuses e deusas, repetindo alegorias, que eram cenas de passagens de suas vidas. As encenações eram posteriormente explicadas aos candidatos em seu sentido oculto e incorporadas às doutrinas filosóficas e à vida cotidiana. Os iniciados recorriam a um conjunto de práticas, como o jejum, a flagelação, o sacrifício de animais, como o touro ou os porcos, ou de raspar a cabeça. O sacerdócio, que estava ligado aos mistérios, não tinha uma estrutura rígida, sendo na maioria constituído por homens ou mulheres. Então, a decadência dessas escolas de mistério também levou às chamadas escolas do período helenístico, entre eles o estoicismo, e essas escolas rejeitavam o meramente teórico, eles rejeitavam só a teoria.
para praticar um pensamento diretamente aplicado à vida. E é muito importante a gente estudar essas escolas, para iluminá-la no sentido e no método. Jesus fez isso, né? Jesus pegou a filosofia, aplicou no cotidiano. E a gente tem que buscar esse tipo de conhecimento para que a gente possa ver o que as pessoas já pensaram lá atrás, a busca pela felicidade, tem muita coisa que a gente não pode desprezar, muito do o conhecimento nessa era de peixes, muito conhecimento nessa ideia anterior à era de peixes, né? Até a era de peixes, muito conhecimento já foi produzido sobre como a gente pode ser melhor, amar mais ao próximo, a nós mesmos, como a gente pode encontrar a verdadeira felicidade. Só muda a linguagem, mas tem sempre, em todas as épocas da humanidade, tem pensadores buscando esse tipo de conhecimento e a gente tem que resgatá-los para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Estudar moral não é uma questão piegas para que a gente seja mais educadinho, não, é uma questão que traz diz respeito à nossa felicidade, como a gente vai encarar as coisas que nos acontecem, seja nos bons momentos, seja nos momentos de desafio. Então, vamos lá. Nesse contexto, desculpa, gente. Nesse contexto, entre outros movimentos, surge o estoicismo, os filósofos de Estoa ou Pórtico. Sua estrita vida moral, seus ensinamentos mediante o exemplo, parece o próprio Jesus, não? Sua indiferença aos fatores externos e concentração nas respostas humanas a esses fatores, definindo o humano como aquele que exerce sua razão e alinha-se com os propósitos do logos cósmico e divino, sua noção de ação correta, aquelas tomadas por decisão consciente, em oposição às ações por dever, aquelas que resultam apenas da pressão das circunstâncias. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que reagir para a gente estar alinhado com o Logos? Logos é Deus para eles. Logos é conhecimento, Deus é consciência. Concentrar nas respostas humanas, como é que a gente pode fazer para ter as melhores respostas diante da vida, para que a gente não seja, para que ocorra a verdadeira busca da felicidade, né? E aí volta naquele matar a ignorância em nós, como é que a gente pode ir trabalhando para matar o mal que há em nós, para que a gente possa ter um juízo mais adequado das coisas que nos acontecem, atribuir um valor correto, numa proporção adequada. A sua noção de ações corretas, aquelas tomadas por decisão consciente, aquelas pensadas, em oposição às ações por dever, eu devo fazer porque a cultura me manda, porque é assim que me ensinaram. Aquelas que resultam apenas da pressão das circunstâncias, que a pessoa reage sem pensar muito, seu critério de serenidade e felicidade, entre outras tantas noções próprias de seu doutrinário, caracterizam uma escola moral exemplar, cuja influência transbordou para outras escolas e até mesmo para o seio do cristianismo. Paulo precisou muito da influência dos estoicos para poder. Paulo ele era romano e ele era judeu. Ele nasceu em Roma e era judeu, foi educado como judeu. E ele precisou dessa influência do estoicismo, das escolas helenísticas, porque naquele momento a cultura romana ela estava muito influenciada com a cultura grega, do politeísmo, dos vários deuses. E aí o Paulo precisou se utilizar disso para levar um Deus único, para levar Jesus. Então, o estoicismo foi muito influente também. Ele durou, o período helenístico durou até o cristianismo. E depois ele teve as religiões, naquele momento, os pagãos, o cristianismo veio sobrepor os pagãos. E foi uma forma de Paulo adentrar nessas religiões politeístas e trazer um Deus único, que era o que os judeus traziam, né? Segundo os estudiosos, essa escola pode ser dividida em 3 períodos, nos quais brilham 8 nomes. A antiga Estoa, de Zenão de Sítio, que é o fundador, Cleantes de Assos e Crícipo de Solos. A média Estoa, de Panécio de Rhodes e Posidônio de Apameia. E a nova Estoa, dos latinos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. A chegada do estoicismo a Roma marca o encontro quase perfeito entre o caráter de um povo
e uma filosofia que o representa. Sêneca, ele foi o mentor de Nero ou de... Foi Nero ou foi do tio dele? Foi Ai, gente, agora eu confundi, peraí. Do que tinha o nome do sapatinho. Fugiu o nome dele. Calígula. Sêneca foi mentor de Calígula, pra você ter ideia. Ao lado de um governante tinha um homem muito sábio. Então, a chegada do estoicismo a Roma marca um encontro quase perfeito entre o caráter de um povo e uma filosofia que o representa. Prático por natureza, o homem romano culto faz do estoicismo seu guia e sua crença fundamental. Da divisão original do estoicismo em ética, lógica e física, o estoicismo romano toma a ética como seu principal interesse e a desenvolve, aproximando-a de um espírito devocional. Então, a ética, como a gente, ela foi se aprimorando, ela nasceu lá com os gregos, mas em Roma ali, ela teve também um período de muita influência, de muito crescimento, vindo da escola do estoicismo. Lembra disso, quando a gente fala de ética, para saber se a gente está sendo ético ou não, eu quero fazer, mas não devo, eu devo fazer, mas não posso, eu posso fazer, mas não quero, ou não devo. Isso é ética. A ética resume a isso. Vários desdobramentos da vertente ética foram desenvolvidos pela obra de seus três grandes expoentes, obra esta que perdura até os nossos dias. Mas falemos do personagem que nos interessa, Epiteto, o filósofo escravo, que forma curiosa dualidade com Marco Aurélio, o filósofo imperador, sendo esse último, Marco Aurélio, um declarado admirador do pensamento de Epiteto. Nascido em Herápolis, na Frígia, hoje Turquia, com ruínas próximas a Cumácali, em torno de 50 a 60 DC, Epiteto tornou-se ainda escravo, assistente das aulas de Musônio Rufo, renomado estoico daquela ocasião, de cuja obra não nos restou nada. Escravo de Epafrodito, este mesmo um ex-escravo liberto, sofreu nas mãos de seu amo, tendo se tornado manco por conta de uma fratura em sua perna, infligida dolorosamente pelo seu amo, segundo se conta, com a finalidade de humilhar o seu orgulho de filósofo e relembrá-lo da sua condição de escravo. Após liberto, foi expulso de Roma, junto a outros filósofos, pelo édito de Dominiciano, e fixa sua escola em Nicópolis, no Épiro, que hoje é parte ocidental da atual Grécia, com ruínas a 7 quilômetros ao norte da atual cidade de Preveza, onde ministra aulas até sua morte, até cerca de 138 depois de Cristo. Então, ele saiu de escravo para professor de filosofia. Jamais escreve nada. Os maiores filósofos do mundo não escreveram nada. Sócrates nunca escreveu uma palavra, Jesus nunca escreveu uma palavra, Epiteto nunca escreveu uma palavra. Eles estavam o tempo inteiro mais preocupados em compartilhar seu ensinamento do que deixar registros escritos. Jamais escreve nada, porém, nós contamos com a boa sorte de que, entre seus alunos nicopolitanos, houvesse um historiador, Flávio Arriano, que toma nota de aulas e traz as mesmas a público com o nome de discursos, ou diátribes. Posteriormente, seleciona as melhores máximas e pensamento dentre as diátribes e gera um manual, o Enchiridion. É tudo o que conhecemos de nosso filósofo. O Manual de Epiteto Filósofo, ou Enchiridion, é mostrado como patrimônio do Ocidente pela sua simplicidade e praticidade, ao demonstrar um modelo de vida factível para qualquer ser humano, sendo capaz de lhe garantir a serenidade e a felicidade. Então, ele estava preocupado em viver bem, ter qualidade de vida, como aplicar todos esses conhecimentos no nosso dia a dia. Só que vou ler aqui aos pouquinhos, eram lições muito difíceis de absorver, de colocar em prática, mas eles traziam o caminho. Consta que, como acréscimo ao pensamento estoico, Epiteto insiste e esclarece a questão que trata das coisas que estão em nosso poder e as que não estão. Isso eu lembro muito da época da pandemia. Eu conheci o estoicismo na pandemia. E aí o pessoal falando, gente, a pandemia não está sob nosso controle. O que está sob nosso controle é ficar em casa, aumentar a imunidade, tomar sol, tomar vitamina D, usar máscara, lavar as mãos. Então, não vamos preocupar, ficar angustiado e ansioso com o que não está ao nosso controle.
mas vamos cuidar daquilo que a gente pode fazer, que vai poder a transformação que a gente pode fazer, que pode causar algum impacto. E a educação ambiental, que é a paixão da minha vida, quem não conhece, nem é isso. Fala, se você quer mudar o mundo, agir localmente, pensar globalmente, mude internamente, tome as atitudes, mesmo que você seja só uma, mude você vai estar fazendo um impacto no mundo. E reforma íntima, que a doutrina espírita pede para a gente também, é a mesma coisa. Mude a você, reforme a si mesmo. Você não pode mudar os outros, você não tem o direito de mudar os outros. A gente vive muito naquele mundo que a gente acha que tem o direito de falar o que o outro tem que fazer. A gente vê uma coisa errada, a gente quer logo mudar o outro, como se o outro fosse culpado por tudo. E aí a doutrina espírita traz a reforma íntima como assim, você não pode mudar o outro, você não pode obrigar o outro a ser o que você gostaria que ele fosse e a fazer o que você gostaria que ele fizesse. O outro tem o direito de fazer as escolhas dele, ele tem o livre-arbítrio dele, inclusive de cometer os próprios erros. Se não tá bom para você, se afaste, mas mudar o outro você não tem o direito, que você pode mudar a si mesmo. Então, todas essas correntes filosóficas, elas trazem essa autorresponsabilidade para que a gente possa construir a nossa própria felicidade. Então, Epiteto insiste e esclarece que a questão que se trata das coisas que estão em nosso poder e as que não estão, pois são produtos de circunstâncias alheias à nossa vontade. O que o outro quer fazer não depende da gente. A gente não tem o direito de mandar no outro, embora a gente queira exercer muito poder e domínio sobre o outro. A gente sempre quer falar para o outro o que ele tem que fazer, quem ele tem que ser. A gente não aceita as pessoas como elas são e critica e ofende. E Epiteto fala assim: você tem controle sobre o seu mundo, sobre a sua realidade. E nada mais do que isso, o resto é ilusão. Até as posses materiais que a gente tem, o corpo, a gente não tem controle sobre isso. Quando a gente morre, isso tudo fica para trás, a gente não leva conosco. Estão sob o nosso poder as reações a estas circunstâncias, como a gente reage às coisas que nos acontecem, e os produtos da nossa vida interior, como é que a gente se sente em relação às coisas que a gente vive. Tais como opiniões, desejos, palavras, atos, inclinações ou repulsões. O que a gente gera? Qual é o nosso conteúdo de acordo com o que a gente se sente, de acordo com as experiências? Uma experiência vai me deixar indignada ou vai me deixar resignada? Isso eu tenho controle de falar, não concordar, mas aceitar, não entender, mas compreender a pessoa. Isso, como nós vamos reagir aos fatos da vida, nós temos controle. A gente tem escolha. Por isso que eu acho essa mentira uma coisa que é tão perigosa, porque ela tira do outro o direito de fazer as melhores escolhas para si mesmo. Ela deixa a pessoa interpretar os fatos de uma maneira errada. E aí a pessoa acaba tomando uma decisão sem estar consciente daquilo, baseada na ignorância. A gente acaba ferindo o livre-arbítrio do outro. Se naquilo que depende de nós estamos certos de nossa atitude coerente com o que se espera da natureza humana, então a atitude depende da gente, está coerente com o que se espera da natureza humana, nada que provém das circunstâncias alheias poderia nos abalar ou provocar sofrimento. Pode vir uma tempestade do lado de fora. Se a gente está com a consciência tranquila, se está fazendo o que se espera para ter humanidade, então nada vai nos abalar. Às vezes a gente vai, porque a gente vai trabalhar em mal, o mal em nós. Por exemplo, às vezes a pessoa faz algo para a gente ficar chateado, ou vem um desafio, mas a gente está com a consciência tranquila, a gente não vai se sentir culpado, com remorso, não vai ficar irritado, vai trabalhar isso internamente. Assim, a felicidade fundamentada na serenidade e no pleno domínio de si próprio. Eu acho que falta muito para a humanidade hoje em dia isso, domínio de si mesmo. A gente está procurando muitos fantasmas do lado de fora, muitos culpados do lado de fora, e as pessoas têm muito pouco controle das próprias emoções. As emoções foram uma etapa evolutiva que a gente desenvolveu, e elas são fundamentais para a nossa evolução. Através das emoções, a gente consegue ter mecanismos de reação para ser melhor, mas também para se proteger. Só que as nossas emoções estão descontroladas, as pessoas não têm consciência do tanto que as emoções nos governam. E o ser humano é emocional. Você vê um exemplo bobo aí, quantas e quantas pessoas não usam a internet, gatilhos de compra, e usam a emoção das pessoas para que elas comprem o produto, para que passe pelo crivo da razão e faça a compra, o processo de compra é um processo emocional, não é um processo racional.
Então, nós somos governados pela emoção e as pessoas têm muito, não têm consciência de si próprios. Então, a felicidade fundamentada na serenidade e no pleno domínio de si próprio, colocar a razão acima da emoção, conseguir racionalizar a emoção, conseguir compreendê-la, fazer com que ela seja nossa aliada e não nossa inimiga. Domínio de si próprio seria algo que o homem poderia garantir a si mesmo por toda uma vida. Então, o melhor presente que a gente pode dar para nós é a felicidade baseada na serenidade e no pleno domínio de si mesmo. Então, esse daqui é o prefácio da Lúcia Helena Galvão Maia, palestrante, professora de filosofia, escritora, roteirista e poetisa, do livro Epiteto, a Arte de Viver. Então é isso, deixe seus comentários, o que vocês pensam a respeito, vamos aprender junto, amo ler comentário. Obrigado por me ouvirem, realmente eu sinto um prazer muito grande de vir aqui compartilhar isso com vocês. Me traz uma alegria muito, muito satisfatório. Eu estou aprendendo horrores aqui, estou aprendendo muito. E compartilhar com as pessoas isso daqui que eu amo tanto, eu adoro falar sobre Deus, adoro falar sobre questões morais, sobre ética. Por mim, eu ficava falando o dia inteiro como podemos melhorar, como podemos ajudar o outro, como Deus é bom na nossa vida, como é que as coisas que acontecem, nada é por acaso, mas o que a gente pode crescer com cada experiência. Se deixar, eu falo só sobre isso o dia inteiro, e aqui está sendo um prazer poder estar compartilhando isso com vocês. Então é isso, deixe seus comentários. Um beijo, amo vocês, grande abraço, fiquem com Deus.